Você gosta do Legião Urbana? Eu passei a minha adolescência inteira ouvindo Legião Urbana. E o que era mais divertido era a gente decorar as letras, né? Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica. E tem uma música que se chama Quase Sem Querer. Nessa música tem um trechinho dela que fala assim: quantas chances eu desperdicei quando o que eu só queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Bom, eu estou lendo um livro que se chama Uma Vida com Propósito. Faz parte de uma campanha que a Igreja Cibaba está promovendo. Esse livro ele é dividido em capítulos. São 40 capítulos, cada capítulo para ser lido em um dia e ser meditado. No capítulo de ontem eu fui pego de surpresa, porque até então eu estava entendendo que o livro me mostrava que servir a Deus, me aproximar de Deus, buscar uma santificação, deveria ser o meu propósito de vida. Só que ele ainda não havia me mostrado que existem propósitos que estão me roubando a paz, me roubando a felicidade, e eu nem sabia, eu nem me percebi. O livro, no capítulo 3, ele cita alguns desses propósitos, não citam todos, mas esses propósitos são muito interessantes. Eu vou citar eles. O propósito de viver uma vida sobre a culpa, de ficar remoendo os nossos erros do passado e ficar se martirizando, sendo os nossos próprios algozes e carrascos. Às vezes, pecamos contra alguém, magoamos alguém e essa pessoa nos perdoou, mas a gente não consegue perdoar a si próprio. Então vivemos a vida toda com o propósito de nos culparmos. Tem o propósito do ressentimento e da raiva. Aí já é o contrário. Alguém nos fez o mal e toda hora nós estamos ali mastigando, ruminando aquele problema e nos maltratando. Quando o agressor nem lembra mais, e aquilo não causa mais dor a ele. É normal isso, porque quem é magoado não esquece. O problema é que quem não esquece carrega a dor para o resto da vida. E ele torna o propósito seu de vida sentir dor e raiva do agressor pelo resto da vida. Tem o propósito do medo, dos medos das coisas que lhe prejudicaram no passado ou do que pode nos prejudicar no futuro. E por causa desse propósito de medo, a gente deixa de se arriscar, de se aventurar e de conquistar. Tem um propósito do materialismo, que é sempre estar conquistando dinheiro ou bens materiais, status e outras coisas. E isso nos amarra, porque a gente deixa de ser dono do dinheiro e o dinheiro passa a ser nosso dono. Ele é que nos domina. E agora eu vou chegar no propósito que mais me marcou. O propósito que me pegou assim e eu não sabia, ou sabia, mas eu não tinha parado para pensar que esse poderia ser o meu propósito. É o propósito da aprovação. Tem gente que torna a sua vida, o seu propósito de vida, numa constante de tentar fazer com que os outros os aprove, os reconheça, os valorize. Eu tenho descoberto a duras penas que, por mais que eu me esforce, eu nunca vou atingir o padrão de excelência que as outras pessoas exigem de mim. E eu falo isso porque eu também faço isso com as outras pessoas. Eu sempre exijo um padrão de excelência maior do que aquilo que eu busco para mim. Nós cobramos muito dos outros e os outros cobram muito mais da gente. É mais ou menos assim. Quando se trata de nós falamos assim, não, mas eu tentei, eu fiz e tal, eu quero misericórdia para mim. Eu quero que os outros entendam as minhas limitações. Quando é para os outros, quando eu vou julgar o outro, por que ele não fez isso? Não é tão fácil e tal, ele tem sempre solução para o problema do outro, é mais ou menos assim. Só que todas as pessoas buscam a aprovação de alguém, de um grupo. Nós estamos buscando a aprovação sempre.
Por isso que a música diz assim: eu só queria provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. Aí, quando eu confesso para um amigo meu que eu tenho essa limitação, que eu sou fraco nesse ponto, que eu preciso diminuir a minha necessidade de aprovação, ou que eu não posso deixar essa necessidade de aprovação me escravizar, a opinião dos outros ter força sobre mim, o amigo olha para mim e fala assim: eu não preciso da aprovação de ninguém. Poxa, se você não precisa da aprovação de ninguém, por que você está me dizendo isso? Porque se eu discordar de você, você vai dizer assim: não, eu não preciso. Isso já demonstra que você precisa sim da aprovação de quem está te ouvindo. Você precisa que o outro reconheça que você não precisa provar nada para ninguém. Bom, mas deixa eu falar de mim. Eu tenho essa limitação. Me dói, me causa dor, me causa angústia. Quando apontam as minhas fragilidades, quando me difamam, quando falam mal de mim, ou quando expõem as minhas fraquezas e os meus erros, eu fico muito abalado. Não é que não deva me abalar, eu não devo permitir que isso me abale por muito tempo. A Bíblia diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Significa que nós não devemos ser apáticos ao que pensam sobre a gente. Sim, significa que a gente deve refletir sobre aquilo, entender até onde é verdade e até onde não é, e decidir o quanto aquilo deve influenciar as nossas atitudes. Se for uma crítica positiva, que a gente saiba corrigir. Se for uma crítica negativa e não for verdade, que a gente não aceite a crítica que foi feita sobre nós e que a gente não deixe isso nos afetar. Eu vou tentar fazer isso, não é fácil. Confesso que tem dias que me tira o sono, o medo de não ser aprovado ou me sentir injustiçado por algo que alguém disse. Mas se eu mantiver o meu propósito em Cristo, se eu deixar de lado o propósito de tentar provar algo para alguém e buscar fazer com que o meu propósito seja adorar, engrandecer e me santificar para parecer com Cristo, eu acredito que eu vou ter vitória nesse sentido. Para encerrar, eu vou deixar aqui uma fala do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: uma coisa eu faço, deixo tudo para o passado, esqueço-me das coisas que aconteceram e sigo para o meu alvo, que é Cristo. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, longe disso, mas eu vou procurar melhorar a cada dia, procurar me parecer cada vez mais com Cristo, meu Senhor. Que eu faça isso e que você também procure fazer. Tenham todos um bom dia.